Fala, meus amigos e minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente falar sobre um grande empecilho para a formação da Liga no Brasil. Ou será que não é um empecilho tão grande assim? A Liga Brasileira poderia ser, sim, formada sem a presença do clube de maior torcida do país. Pois é, o Flamengo tem se colocado como um grande empecilho, como um grande óbice para a rapidez das negociações em termos de distribuição dos direitos de transmissão, distribuição da grana, né? Traduzindo em miúdos, dinheiro, grana. Flamengo, o presidente do Flamengo, inclusive, deu uma entrevista para a Flá TV e falou que, desse modo como os clubes estão discutindo, não tem conversa com o Flamengo. Bom, e aí a gente vai trazer aqui um comparativo. Por que a Premier League é a melhor liga do mundo? Será que tinha algum Flamengo do lado de lá querendo ganhar mais do que todo mundo, não aceitando ganhar nem um pouquinho menos, tal? A gente vai trazer aqui tudo sobre esse empecilho que o Flamengo vem causando e a possibilidade, inclusive, de ter liga sem a participação do Flamengo nas negociações. A gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Quero agradecer a você ligado aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Nós somos quase 50 mil inscritos aqui, gente. Uma felicidade muito grande. Um canal que não tem um ano de existência e a gente pode, com menos de um ano, chegar a essa marca fantástica de 50 mil inscritos. Para isso, eu peço a você que está assistindo esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe aí com seus amigos flamenguistas, vascaínos, tricolores, botafoguenses, palmeirenses, são paulinos, corintianos, porque esse assunto diz respeito a todo mundo, a todo mundo. Vamos lá. O BAP, presidente do Flamengo, ficou aí na mídia por um bocado de tempo, nesses últimos dias, por conta das declarações de que não iria aceitar de jeito nenhum o Flamengo receber 3,5 vezes mais do que, por exemplo, uma equipe que ele vai chamar pequena, né? As equipes menores. Então vamos lá, vou colocar na Série A nesse momento Sport, Mirassol, Red Bull Bragantino, porque o Red Bull Bragantino está lá em cima. Vou pegar o lanterna da competição, o Sport, né? O discurso do BAP é o seguinte: o Flamengo não é bobo, o Flamengo sabe muito bem da sua força, o Flamengo sabe da audiência que tem, o Flamengo sabe que é um clube de massa e o Flamengo não vai aceitar receber apenas 3 vezes mais do que os clubes menores. Enfim, como é que funciona então numa liga que dá certo? Numa liga que é tida como a melhor? E é claro, numa liga que há clubes de massa e outros clubes nem tanto de massa assim. Eu vou primeiro trazer a palavra do BAP, tá? Alguns pontos. E depois vou fazer aqui uma ponderação. Então vamos lá, agora vamos então para os demais direitos. Sabe quando que eu vou aceitar que eu receba no máximo 3,5 vezes mais do que quem é pequeno? Nunca. Nunca. Não vai acontecer esse acordo nestas condições. Flamengo não será desapropriado, porque isso é um processo de desapropriação de um ativo que é nosso, por nenhuma razão, por nenhum mérito, nenhum critério que possa ser aventado. Porque no fim das contas, o discurso é lindo, mas na prática, todo mundo ganha dinheiro e o Flamengo perder. Quer dizer, o Flamengo não vai ser tolo. Agora, uma liga importante no Brasil, claro que é importante. Então vamos discutir, vamos dividir a discussão da liga em 2 assuntos, João e Dani. Um é toda a parte de governança, de organização do campeonato, de profissionalização de arbitragem, de fair play financeiro. Você que está ouvindo o Flamengo paga todo mundo em dia. Tá cheio de clubes aí, posando de bonzinhos, que não pagam o Flamengo. A própria CBF, que tem o CNRD, tem casos nossos pendentes há 1 ano lá. Que tal a gente acelerar esse tipo de avaliação e usar o regulamento atual para a gente ajustar isso? Então, esta parte conceitual, extra-campo, claro que o Flamengo é absolutamente a favor, e eu cumpro um papel na Comissão Nacional de Clubes, como representante do Flamengo, discutindo esse tipo de assunto lá dentro. Então, quando se fala de liga, tem uma parte que é toda a parte conceitual, de governança, de gestão, que eu entendo que o Flamengo vai estar e tem que estar juntos com todos os demais clubes. Mas a parte de direito comercial, João, você desculpa, irmão? Sim.
Você vende o teu apartamento pequeno, eu vendo a minha cobertura, ok? Vamos cada um vender o seu, boa sorte para você, eu vou vender o meu. Você achar que você vai botar, né? Você tem 1 milhão, eu tenho 10. A gente junta 11, você leva 5,5, eu fico com 5,5. Eu, como presidente do Flamengo, não vou fazer isso. Agora, isso joga contra a Liga? Depende. Se quem está do outro lado acha que só vai haver Liga se o Flamengo abrir mão desse direito, não vai ter Liga no Brasil. Por quê? Porque nós não somos idiotas. Não vamos aceitar isso. E estamos dizendo claramente para todo mundo qual é a razão. Nós somos absolutamente a favor da Liga, do processo, dos clubes tomarem conta dos seus destinos, como tem na Europa. Mas se essa Liga, se for caminho crítico do sucesso dela, passar por um processo extensivo de desapropriação de direitos comerciais do Clube de Regatas do Flamengo, eu não vou endossar isso. Eu tenho certeza que você que é torcedor da gente concorda com isso. E olha, eu vou dizer, hein, João e Dani, para você que é torcedor do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians e do Vasco, você devia estar atento também, viu? Você devia estar atento também. Porque estes 5 clubes fazem mais de 50% da audiência no Brasil. Vocês deviam estar atentos também, deviam estar preocupados com esse modelo, porque isso vai tirar dinheiro de vocês. Se o tamanho do bolo não cresce, quem vai perder? São os maiores. Sim. Então, eu tenho um patrocínio de placa. Quanto vale a minha placa no Maracanã? Eu faço 65 milhões por ano com as placas. Tem clube da Série A que faz 5. Eu faço 12 vezes mais do que ele. Eu vou botar os 5 dele com os meus 65 para fazer 70? Para eu ficar com 35 e ele ficar com 35? Quem em sã consciência faria isso? Ninguém. Então, esse modelo da Liga, você tem 2 dimensões que são importantes, como se fosse uma polaridade positiva e negativa. Uma é da governança, da organização, que os clubes podem estar todos juntos. Na parte comercial, eu entendo que o Flamengo pode estar junto em determinadas circunstâncias ou não. A gente tem acompanhado noticiário acerca da formação da Liga, da união dos blocos, de documentos assinados por quase todos os clubes, à exceção do Flamengo, que não quer assinar, que não quer participar da maneira como os clubes estão discutindo a Liga, porque o Flamengo acha que é um ativo muito mais importante do que os outros, tal. Mas a questão é a seguinte, esse modelo associativo, gerido por amadores, e o BAP é um amador, por mais que ache que não é, acho o Eduardo Bandeira de Mello muito mais profissional do que o BAP, até porque tem mais know-how, só que está caindo na conta do BAP uma questão importante. Em nenhum momento, na administração Rodolfo Landim, na administração Bandeira de Mello e nas anteriores, né, Patrícia Amorim, em nenhum momento houve a expectativa de uma criação de uma liga forte brasileira sem a participação da CBF na divisão, na partilha dos direitos. Money, grana, né? E de certa forma essa responsabilidade está caindo no colo do BAP. Como o Flamengo é comandado por amadores, tem muita pressão no sentido de não, a gente não pode aceitar isso, de jeito nenhum. O Flamengo é o clube de maior torcida, o Flamengo tem muito mais torcida do que os clubes A, B, C e D e tal. O Flamengo pode jogar a liga sozinho, mas a realidade é, não, o Flamengo não pode jogar a liga sozinho. É muito mais fácil que todos os outros clubes tirem o Flamengo da liga do que o Flamengo viver sem os outros clubes. Não tem o menor cabimento. Não tem o menor cabimento. O BAP vai bater o pé, o BAP vai buscar aliados, que eu acho difícil. Não que o Flamengo tenha perdido força política, não perdeu, mas com a mudança do comando da CBF e com o discurso dos presidentes dos clubes das séries A e B em torno da necessidade da Liga e com o apoio do novo presidente da CBF, o discurso do BAP está um discurso isolado. O que pode acontecer? Os clubes, como já fizeram, venderem os direitos de transmissão sozinhos, inclusive para redes internacionais. O Flamengo não assinar. O Flamengo transmitir via Flá TV as partidas em que ele é mandante e não transmitir as partidas em que ele é visitante. Beleza. Eu acho que vai tomar um super prejuízo. É claro que o flamenguista vai assinar a Flá TV. O Flamengo vai colocar a sua TV paga, né? Ele vai assinar a Flá TV, ele vai pagar uma quantia. Só que existem outras coisas também no entorno, do contexto do futebol, que não estão sendo consideradas pelo BAP. Os números frios. Quantos torcedores tem o Flamengo? Ah, são tantos milhões. O número frio não considera o verdadeiro consumidor. Porque a gente sabe que entre os 30, 35, 40 milhões de torcedores, existem milhões de torcedores que não consomem Flamengo. Assim como os, 5 milhões de torcedores, 4 milhões de torcedores, 3 milhões de torcedores do Fluminense. Nem todos os 3 milhões consomem Fluminense. Nem todos os 4 milhões de torcedores do Fluminense, não sei exatamente quantos torcedores são, mas é entre 3 e 5 milhões, né? Consomem Fluminense, isso é óbvio.
Então nessa conta do Flamengo, né, nós somos 40 milhões, nós somos sei lá quantos milhões, você tem que cortar aí até menos da metade para saber quem consome. Se fossem 40 milhões de consumidores, a Flá TV, por exemplo, teria 40 milhões de inscritos. E não tem. E não tem, nem perto disso. Então existe uma coisa chamada números frios de Ibope, de Vox Populi, de Estadão, de, enfim, vários institutos de pesquisa. E a outra que é o consumidor real. Quem é o consumidor real de Flamengo? O Flamengo separado dos outros grupos, dos outros clubes, será que ele é tão forte assim? Então, para a gente entender como o discurso do BAP mais atrapalha do que ajuda o Flamengo, porque o Flamengo na Liga, é claro que ele vai sobressair. Porque o Flamengo ele não precisa dessa muleta de eu sou o maior do Brasil em termos de torcida, eu tenho que ganhar 10 vezes mais do que você, que é um clube que não tem torcida. Mirassol, por exemplo, um clube de torcida menor, como o Sport, por exemplo. Se nós pegarmos os números da Premier League, e aí eu estou falando de uma liga que tinha potencial, os clubes enxergaram o potencial da liga inglesa e na prática, trocando em miúdos, traduzindo, a diferença entre o clube que mais recebe e o que menos recebe, na Premier League não pode passar de 2 vezes mais em uma temporada. Então se eu pegar o Liverpool, vamos lá, e o Southampton, supor, tá? Um clube que foi rebaixado, olha lá, o Derby County, o último colocado, supondo aqui, e o primeiro, que foi o Liverpool, campeão. O Liverpool recebe 2 vezes mais numa temporada do que o Derby County. Isso é suficiente para o Liverpool ser campeão, porque existem outras fontes de renda. Claro, o Liverpool é um grande clube, é um clube de massa, é um clube que movimenta muita grana, como é o Flamengo, Então essa muleta dos direitos de transmissão, essa muleta do não, eu sempre ganhei mais, então eu preciso continuar ganhando mais, isso não vai se sustentar por muito tempo. Como é que funciona a divisão dos direitos de TV, por exemplo, na Premier League? 50% do total arrecadado é dividido igualmente entre os 20 clubes. Então nós já temos uma diferença muito grande. Por que dá certo? Por que não é uma liga tão competitiva quanto o Brasil? E olha que a desigualdade no Brasil é muito grande, é porque o dinheiro é mal gerido no Flamengo. É uma gestão ruim, mesmo ganhando mais do que todo mundo. Porque pelo que ganha, pela diferença, pela desigualdade, o Flamengo deveria ser campeão todo ano. Então olha só, 50% do total arrecadado é dividido igualmente entre os 20 clubes ingleses. 25% é distribuído de acordo com a posição final na tabela, que é o chamado Merit Money. Questão do mérito aí, né? Merit Money. 25%. Ou seja, o clube que está lá em cima, ele sempre vai receber mais. 25%, os outros 25%, o restante, é distribuído com base na quantidade de jogos transmitidos ao vivo no Reino Unido, tá? O Facility Fee. Além disso, as receitas internacionais, por exemplo, direitos vendidos para fora do Reino Unido, desde 2019 passaram a ser parcialmente distribuídas de forma meritocrática. O excedente de crescimento sobre os valores de 2018 e 2019 é distribuído conforme a posição no campeonato. E até 2018 e 2019 as receitas internacionais eram divididas igualmente entre os clubes. De forma que a diferença máxima permitida, como eu falei aqui anteriormente, é de 1,8 a 2 vezes em uma temporada. Eu estou falando da melhor liga do mundo e eu estou falando de um case de sucesso. O campeonato francês não é um case de sucesso. Também não posso dizer que é um case de fracasso, mas não é um case de sucesso. É um campeonato desinteressante. Você assiste? Eu não assisto. Talvez tenha assistido na Cazé TV algumas partidas, a rodada final, mas é interessante. Uma Premier League num domingo, né, 10 horas da manhã, 11 horas, ninguém está fazendo nada, tá? Vou botar aqui uma Premier League, é interessante. O Campeonato Brasileiro talvez seja o campeonato mais interessante do mundo, se nós tivermos uma gestão profissional. Campos melhores, né? Uma arbitragem profissional, impedimento semiautomático e melhor gestão dessas receitas em termos de distribuição igualitária. Se no Brasil se fizesse isso, 50% igualmente entre os 20, os outros 25%, os grandes clubes
É óbvio que vão receber mais, sem contar o marketing de um clube como Flamengo, como Palmeiras, como Vasco, como São Paulo. Isso precisa sempre contar. Mas não, o Flamengo talvez tenha medo dessa semi-equidade, porque não é uma equidade. Se o Flamengo recebe 3, 4 vezes mais do que o Sport, não é uma equidade. Tá? E eu nem acho que realmente deva ser igual, mas a gente precisa diminuir esse vão. Isso é óbvio, senão a gente não vai ter um consenso na Liga. A gente já tem um consenso na Liga, só o Flamengo pensa diferente. A questão é, o que vai acontecer daqui a um tempo? O Flamengo não vai conseguir sobreviver sozinho e ele vai correr para negociar, para fechar em valores muito menores. Porque as negociações vão acontecer sem o Flamengo. Esse é um passo que já foi dado com o aval de Samir Chaud, presidente da CBF. O Flamengo está tentando, no grito, ganhar uma briga impossível de se vencer. Vamos ver até onde BAP vai com o seu grito, com a sua pirraça, atrapalhando a evolução do futebol brasileiro. Eu fico por aqui, um beijo grande e até a próxima aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol.